Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você que está interessado em ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar. Como que eu faço, professor, para ler a Bíblia e entender de verdade? Cada trecho que eu leio eu não entendo. Como que eu faço um plano de leitura em que eu consiga entender a Bíblia? Em que ordem eu leio os livros da Bíblia? Hoje eu vou te ensinar como você vai entender os 66 livros que nela contém, lendo apenas 15 deles. Tá interessado? Então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta do conteúdo que nós postamos aqui pra você. O nosso desejo é te alimentar, te ensinar sobre a Bíblia, sobre as coisas do Senhor neste canal, tá? Hoje o meu objetivo é te ensinar a ler as Escrituras de uma forma eficiente, a fim de que você leia e realmente entenda o que está escrito aqui. Muitas pessoas estão aqui nesse vídeo porque querem saber como é que eu faço para começar a ler a Bíblia. Eu não sei por onde começar, que livro que eu leio primeiro, que livro que eu leio depois. Eu sei que aqui tem 66 e que a ordem dos livros não é uma ordem cronológica. Então, qual que eu leio primeiro? Como é que eu faço um plano de leitura para que eu possa entender todos os livros da Bíblia? E o meu desejo hoje é que você leia e entenda de verdade o que está escrito aqui. Muitos que estão me assistindo agora também leem a Bíblia, mas não entendem. Isso não é porque a pessoa não tem o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para entender as verdades das Escrituras, ou porque a pessoa não sabe ler ou não tem inteligência. Talvez se você que está me assistindo não entende a Bíblia, o que está faltando para você é uma coisa muito simples. Um método eficiente, uma ordem eficiente de você ler os livros da Bíblia, para que você possa realmente entender. E hoje eu vou te mostrar que dá para você ler 15 livros da Bíblia e entender os 66. Também vou salientar aqui que os outros 51 também são muito importantes, não é porque eu vou destacar 15 aqui agora, que os outros 51 devem ser descartados, né? A própria Bíblia fala que a Bíblia inteira, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, cada partezinha da Bíblia Sagrada é muito importante para nós. Mas talvez você que está começando agora, você quer começar a ler a Bíblia e realmente entender, ou então vai começar o ano, você quer fazer um plano de leitura eficiente para que você entenda realmente as Escrituras. Talvez você nunca leu as Escrituras e agora quer ler e eu vou te ensinar. Então como é que eu faço? Primeira dica para você, comece do começo. Ninguém pega um livro, abre no meio do livro e começa a ler com o bonde andando e já quer sentar na janelinha, né? Pegar o melhor da festa. Para você entender o livro, você deve começar do começo. Então, a minha dica para você, existem vários planos de leitura, tá? Você pode pegar na internet vários deles. Eu vou dar aqui o método que eu, com a minha experiência ao longo dos anos aprendendo, estudando as Escrituras, qual o método que eu acho mais eficaz para você entender de verdade as Escrituras. Então comece com Gênesis. Abra o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e começa a ler Gênesis. São 50 capítulos. Leia Gênesis todinho. Por quê? Porque você vai aprender sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, sobre Babel, sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e vai terminar com a história de José. Então, vai começar a história da humanidade ali. Se você não começa do começo, como é que você quer abrir lá em Abacuque e já entendeu o que está em Abacuque se você não leu Gênesis ainda? Então a minha dica, comece com Gênesis, depois leia o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que vai te ensinar o povo que estava no Egito, escravo do Egito, e a saída do povo do Egito. Agora olha a minha dica importante para você. O terceiro livro da Bíblia é Levítico. Se você quer fazer uma leitura para entender a Bíblia como um todo, eu recomendo que você pule Levítico. Veja bem, não é porque Levítico não é importante. É porque para você que talvez está começando agora e você quer entender as Escrituras, ler Levítico vai ser um pouco maçante para você. Vai estar ali uma série de leis que agora, para você que talvez está começando, não seja tão importante. Depois, quando você perceber que o sacrifício de Jesus só faz sentido quando existe ali um livro de Levítico, aí sim você pode voltar e ler o livro de Levítico. Mas pule Levítico
E agora você vai para o livro de Números, que você vai continuar com a peregrinação do povo de Israel no deserto e eles estão rumo agora à terra de Canaã, rumo à terra prometida. Aí você vai pular Deuteronômio. Mais uma vez, não é porque Deuteronômio não é importante. Acho que eu já falei isso umas 3 vezes, né? É que Deuteronômio vai repetir a lei, vai colocar algumas coisas porque ele foi feito posteriormente, mas você pode pular, porque bastante coisa você já leu nos outros livros, você já entendeu os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, é quase a mesma coisa que está em Deuteronômio no capítulo 5, por exemplo, né? Então você vai pular Deuteronômio. Veja, do Pentateuco, você pula Levíticos e você pula Deuteronômio, tá? Você vai ler Gênesis, Êxodo e Números. Depois você vai para os livros históricos, você lê Josué e Juízes. Você vai entrar na Terra Prometida, junto com Josué, depois vai entrar na época dos Juízes e você pode pular Ruth. Por que você pode pular Ruth? Porque Ruth está inserida dentro do contexto de Juízes. Então você vai entrar agora no 1 Samuel e 2 Samuel, que vai começar a contar a história do rei Davi, do rei Saul, do rei Davi, né? E a história de Israel vai começar ali a virar um período de monarquia, um período onde vai ter reis, até então não tinha reis, né? Depois 2 Samuel, você lê 1 Samuel, leia 2 Samuel. Depois você vai ler 1 Reis e 2 Reis, porque esses 2 livros vai contar para você as histórias dos reis de Israel e do rei de Judá, né? Você vai entender tudo isso daí. Depois, você vai ler Esdras e Neemias. Assim você vai entender também como é que foi a época do cativeiro, o retorno do cativeiro da Babilônia. Você vai entender essa história também. Olha que interessante agora. Você pode pular todos os livros poéticos. E depois você pode pular também todos os livros proféticos. Não é que não seja importante. Você está fazendo uma leitura histórica das Escrituras. Eu vou deixar abaixo para você um manual, né, um plano para você poder ler, da forma que eu estou falando aqui, um plano para você ler dessa forma. Assim você vai entender todo o Antigo Testamento lendo apenas esses livros que eu falei. Agora, e no Novo Testamento? Você vai se surpreender com o que eu vou te falar. Para você entender todo o Novo Testamento, você vai ler 4 livros. Preste bem atenção. Se você já leu o Antigo Testamento, então você vai ler Mateus como sendo o primeiro livro do Novo Testamento. Se você quer começar já no Novo Testamento e não quer começar pelo Antigo, então você não vai ler Mateus, você vai ler Lucas. Há uma diferença aí. Professor, por quê? Se eu já li o Antigo Testamento, eu começo em Mateus, e se eu não li o Antigo Testamento, eu começo em Lucas? Porque Mateus, ele vai mostrar muitas profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Porque Mateus é um evangelho que foi direcionado aos judeus, para quem já conhece o Antigo Testamento. Então muitas palavras ali vão fazer sentido para você. Ah, professor, eu não li o Antigo Testamento, eu quero ler apenas o Novo Testamento. Então comece em Lucas, porque Lucas, um médico, escrevendo aos gregos, falava com pessoas que não conheciam as profecias do Antigo Testamento. Então você vai entender muito melhor o Novo se você não leu o Antigo, começando com Lucas, tá? Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, tá? São os evangelhos sinóticos, porque são bem parecidos, né? Só apenas com focos diferentes. Só não falei de Marcos aqui, porque Marcos está focado com os romanos, é o evangelho da ação, mostrando os milagres de Jesus. Jesus não para ali, né? Então são 3 evangelhos, mas você lê apenas um, para você entender o contexto geral. Ou Mateus ou Lucas, dependendo com o que eu falei para você. Depois você lê João. Você vai ler Mateus, por exemplo, e João. Você leu esses 2 evangelhos, você vai entender 90% daquilo que Jesus fez aqui na terra no seu ministério terreno. Passando João, você vai ler então o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Esse livro histórico vai te contar a história da igreja, como nasceu a igreja, como viviam os convertidos, como que foi levantado os diáconos na igreja. Você vai aprender também como foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo, os seus companheiros de viagem, as coisas que ele passou, coisas que aconteceu com o apóstolo Pedro.
Tudo isso está no livro de Atos, você vai entender como é que foi a história da igreja assim que Jesus foi assunto ao céu e a igreja ficou aqui na terra. Você leu Atos, você vai entender toda a história da igreja. Agora olha que interessante, pule todas as cartas e vá agora para o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Assim você vai fazer um desfecho na história, né? Uma história sem final, seria uma história muito ruim. Sem o livro de Apocalipse, nós estaríamos à deriva, sem rumo, né? Mas com o livro de Apocalipse, nós temos o desfecho da história. Você vai ler Apocalipse e assim você vai fechar toda a história. Eu citei para você 15 livros que estão abaixo aqui num plano que eu estou colocando para você poder baixar, né? Esses 15 livros vão te ensinar todo o contexto histórico das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tá, professor, mas eu quero ler a Bíblia toda, e agora? O que eu faço com os outros 51 livros? Olha que coisa maravilhosa eu vou te ensinar agora. Para você ler os outros 51 livros, depois que você leu esses 15 da forma que eu te falei, você tem que fazer uma pergunta para o livro antes de começar a lê-lo. Qual pergunta eu devo fazer para o livro? Livro que eu vou ler agora. Em que momento da história você está inserido? Pronto. Então, por exemplo, você vai pegar qualquer livro poético. Você vai pegar um salmo, por exemplo. De quem é esse salmo? Em que momento da história esse salmo está inserido? Porque todos os outros 51 livros da Bíblia estão inseridos dentro desses 15 que eu falei para você. Então você quer ler um livro profético, ou seja, de algum profeta, Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Miqueias, Malaquias, você quer ler um livro profético. Faça uma pergunta para ele. Livro profético, profeta. Em que momento da história você está inserido? Aí você vai lá para o livro de Reis, por exemplo, para você ver onde que estava Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Ah, Isaías estava na época dos reis. E que reis? Um dos reis era o rei Uzias. Então você vai ler agora todos os outros 51 livros da Bíblia inseridos no contexto histórico que eu estou te falando. As cartas também do Novo Testamento acontece a mesma coisa. Você vai perguntar em que momento da história essa carta foi escrita. Visto que a carta ela não tem tanto conteúdo histórico, mas um conteúdo doutrinário, ela não vai fazer tanta diferença de você ler depois. Você pode pegar qualquer carta, você quer ler Filipenses, ela vai ter um contexto ali doutrinário. Você quer ler Coríntios, ele vai te ensinar a doutrina da igreja e não tanto a história da igreja como está no livro de Atos. Veja que legal. Se você ler esses 15 que eu falei, como está aqui no plano aqui abaixo, você pode ler depois os outros 51 que estão faltando, fazendo apenas uma pergunta para ele. Em que momento da história desses 15, esses 51 estão inseridos? Tá certo? Bom, eu espero que o documento que eu coloquei aqui abaixo para você, esse plano que eu coloquei aqui abaixo para você, seja bom para você estudar a Bíblia, que esse vídeo tenha te estimulado a ler as Escrituras. Saindo agora desse vídeo aqui do teu lugar, pega um papel aí, faça um planner, né? Faça um plano de como é que você vai ler a Bíblia. Comece já amanhã ou hoje mesmo, já leia, já começa a abrir em Gênesis, se você quiser começar do comecinho, para você entender de verdade. Depois que você lê os 15 livros da Bíblia, aí você comenta aqui nesse vídeo o que é que você entendeu, se deu mais luz aí no seu entendimento com esse método tão simples para você ler toda a Escritura lendo apenas 15 deles. Tá certo? Foi bom para você? Te edificou? Vou te pedir um favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus irmãos, os seus amigos, grupos da igreja, para que todo mundo seja estimulado a ler as Escrituras e entender o que está escrito aqui, tá certo? Deixa um like pra gente, se inscreve no canal, você é sempre muito bem-vindo aqui. Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tem o lugar.